Muito bom dia, meus nobres irmãos. Mais uma vez, aqui nos encontramos para a realização do nosso trabalho. Antes de tudo, agradecendo ao coração querido de Nossa Senhora, nossa Mãe, pela oportunidade que ela nos concede de podermos veicular os ensinamentos desta doutrina querida dos Espíritos. E esses ensinamentos do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa querida Rainha abençoe o coração de cada um de vós, para que possam agasalhar em seus corações e suas mentes a luz desses conhecimentos, que eu tenho absoluta certeza haverão de beneficiar a todos. Como nos ensinou o Espírito de verdade, espíritas, amai-vos, é o primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo. Estamos oferecendo, através desse estudo, aos amigos que disponham de tempo para nos acompanhar nessa série de vídeos que estamos promovendo. E o nosso vídeo de hoje é o de número 47, que se intitula A cada um segundo as suas obras. Um artigo publicado pelo Reformador da Federação Espírita Brasileira em julho de 1980, por Evaristo Damasceno, página 19, no Rio de Janeiro, RJ. E ele inicia assim, abre aspas: o que está acontecendo? O mundo regride sob a pressão terrível do mal? A terra está estrebuchando no estado abiótico, isto é, impossibilitada de viver bem por falta de elementos indispensáveis à sua revitalização normal? Onde está a religião? Existe Deus? Onde se encontra Jesus? Se existem, por que permitem os horrores que atropelam a humanidade? Por que não combatem o mal e os maus? Tantas interrogações aflitas, tantos gritos de socorro, tantas imprecações, tantas demonstrações de desesperança, tanto pavor e insegurança. Acreditem, são fruto dos erros daqueles que têm transgredido as leis divinas, seduzidos pelo materialismo dominador do mundo. Deus e Jesus continuam com aqueles que não os esqueceram, não os repudiaram, não preferiram as regalias que amolecem e destroem a moral verdadeira, hoje ridicularizada pela maioria dos seres humanos, empolgados pelos desacertos que levaram Sodoma e Gomorra para as páginas sangrentas, podres e dolorosas da história. A Terra é um plano de vida e de evolução como qualquer outro, ensina-nos o bem-amado Emmanuel. E nas esferas mais variadas,
a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível e não na carne que se apodrecerá com o tempo. Fecha aspas. Quando Jesus veio à terra em missão de amor e de paz, os vícios, os preconceitos, os dogmas, as ideias humanas de religião sem estrutura divina já estavam endurecidas neste planeta. Os homens já tinham os seus deuses e depois elegeram um único Deus, mas à sua imagem, com todos os seus defeitos, um Deus que mandava matar, que fazia e estimulava guerras, que se mostrava vingativo, vaidoso, narcisista, parcial, cuja justiça estava ao sabor do seu sentimento ocasional. Jesus veio. Um punhado de homens e mulheres acreditou na sinceridade e nas revelações feitas por Jesus, enquanto a maioria vociferava, perseguia, ameaçava, caluniava, intrigava e conspirava contra Jesus. Não obstante sua mensagem de amor, suas palavras que iluminaram o mundo, menos os que se encontravam tão imersos na escuridão, que não perceberam que o Mestre estava fixando na terra uma doutrina superior. Levaram-no ao sacrifício atroz da crucificação, porque o fanatismo de suas ideias não tolerava o amor entre os homens, a paz na terra e o usufruto do bem como produto do bem cultivado entre todos. Seus discípulos cederam às evidências dos princípios superiores do Mestre e se espalharam pelo mundo na pregação convicta e santa de sua palavra. E tiveram de enfrentar obstáculos sem conta, perseguidos, torturados, insultados, mas fiéis à destinação da semeadura do Evangelho. Não falharam à confiança de Jesus que, da espiritualidade, sem intervir em seu livre-arbítrio, os amparava e estimulava. Desse modo, o cristianismo triunfou sobre o paganismo e outros adversários igualmente obstinados. Graças, pois, aos humildes continuadores de Jesus, que se glorificaram no Cristo, pagando com a morte a fidelidade no cumprimento dos seus deveres cristãos. As dificuldades, entretanto, continuavam, porque o espírito de fraternidade entre os homens não atraía as simpatias dos servos das trevas, e vieram, no 3º século da nossa era, as primeiras reformas, quando Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno instituíram o culto dos santos, até que surgiu o primeiro concílio ecumênico de Nicéia, que abriu caminho para a deturpação da pureza do cristianismo, da pureza do Evangelho. Os verdadeiros cristãos lutavam denodadamente contra as intenções demolidoras dos bispos romanos, tanto que, só no princípio do século VII, a presunção dos prelados romanos encontrou guarida no famigerado imperador Focas, que outorgou a Bonifácio
a primazia injustificável de bispo universal, Emanuel. Era o advento do papado que alargou as ambições profanas do clero, ao mesmo tempo que se enfraquecia pela desatenção progressiva do respeito e observância do Evangelho. Todos esses fatos culminaram em 1870, na declaração da infabilidade papal. Pode dizer-se que foi aí que o cristianismo do Cristo cedeu ao cristianismo falso dos que falavam em Jesus, mas não se submetiam à disciplina do Evangelho. Depois, tudo foi mais fácil para os depredadores da religião. Até hoje a situação permanece, cada vez mais robustecida pela vitória dos profanos. Nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam pelo desaparecimento das noções religiosas do coração dos homens, saturadas do cientificismo do século e trabalhadas por ideias excêntricas, sem perceberem as graves responsabilidades dos seus labores intelectuais, porquanto hão de colher o fruto amargo das sementes que plantaram nas almas jovens. Pede-se uma educação sem Deus, o aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças numa outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens, diz Emanuel. Esse erro tem continuado sob o amparo do ateísmo, cujas doutrinas envenenaram a terra, atribuindo à ciência sem Deus a prova de que o homem vale por si mesmo e que a religião é um mito destinado a tornar o homem um joguete de superstições e fantasias. Disse que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmativa carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser, inata no coração dos homens. As ideologias novas também não conseguirão eliminá-la. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando, como um sublime legado. O resultado do ceticismo, da indiferença pela religião, do descaso pela grandeza de Deus e de Jesus, aí está na desunião dos lares, na prostituição cada vez mais ampliada da mulher, na perda de autoridade do homem perante seus descendentes, pelo achincalhe da pornografia nos teatros, nos cinemas, na literatura e, pasmem, na televisão, porque não mais se respeita o recesso dos lares. Os abusos da permissividade rasteira, estimulados pela omissão das autoridades incumbidas da defesa moral do povo, pela despreocupação daqueles que, dizendo-se continuadores de Jesus e fiéis cultores de Deus na terra, assistem impassíveis à multiplicação do mal, assegurando sua conivência na corrupção do homem, na depravação da mulher, na desgraça que assola o mundo em que vivemos, em nome de uma liberdade fementida e cruel. Cada vez mais se reclama liberdade, num país que tem a vocação da liberdade e que compreende que o seu usufruto moderado assegura a harmonia da vida, a compreensão dos homens realmente de boa vontade. Ora, o mal não faz bem, assim como o bem não faz mal.
A liberdade para o bem multiplica o bem, mas a liberdade ou a simples tolerância com o mal, isso não precisa de provas. Estabelece confusões e excessos perigosos ao bem-estar social. Um país reflete sempre a média da formação moral dos indivíduos que o compõem, disse Rui Barbosa, discursando uma vez no Colégio Anchieta, entre aspas, que as formas políticas são vãs, sem o homem que as anima, fecha aspas. Podemos aproveitar a frase e dizer também que, abre aspas, a felicidade de uma nação é ilusória, sem o vigor moral dos homens que a sustentam, fecha aspas. Mas Rui continua, abre aspas, é o vigor individual que faz as nações robustas. Mas o indivíduo não pode ter essa fibra, esse equilíbrio, essa energia que compõe os fortes, senão pela consciência do seu destino moral, associada ao respeito desse destino nos seus semelhantes. Fecha aspas. Rui e seu mundo, de Marcos Merguilhes, etc., editora Documentário, Fundação Casa Rui Barbosa. Suas palavras aplicáveis ao ambiente do mundo atual valem dizer que necessitamos enfrentar a situação com decisão firme. Não se pode favorecer a permissividade que está putrefazendo o sentimento moral do homem. A criança e a juventude respiram um ar poluído, porque o mercenarismo invadiu o mundo em nome de uma nova moral, a moral da praxe, segundo a expressão de Rui, em detrimento da moral cristã. E Rui tem carradas de razão ao afirmar, abre aspas, não há duas morais, a da doutrina e a da praxe. A moral é uma só, a da consciência humana, fecha aspas. E é para a consciência humana que devemos voltar nossas vistas, revigorando-a, impedindo que ela entre no estado de anemia perniciosa, antes de ser totalmente escorraçada dos lares, dos costumes dos povos, da mentalidade daqueles que se dizem instrumentos do bem comum, daqueles que, defendendo às vezes interesses inferiores, lançam mão do artifício de invocar a liberdade artística, a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a liberdade de locomoção e outras formas de liberdade, todas respeitáveis e defensáveis, quando não objetivam, dissimuladamente ou não, ferir a moral, torná-la sujeita às intenções de cada grupo e de cada indivíduo. A moral legítima é a cristã, porque tem uma estrutura superior e resguarda os valores eternos do homem e da sociedade, porque sua essência impede, se respeitada, a deterioração do caráter humano, a corrupção social, ao mesmo tempo que consolida as virtudes nobres e imperecíveis da espécie, por mais que seja ofendida, perseguida e ridicularizada, desde que as criaturas de responsabilidade não cedam às pressões destrutivas de grupos e de ideias empenhados na subversão dos costumes. Charles Wagner demonstrou que ela se origina de várias fontes, uma das quais, abre aspas, é a ideia elevada que se faz da vida, fecha aspas, ideia que dignifica o homem, dignificando-o. Falo criar ambientes cada vez mais puros, permitindo-lhe
experimentar a felicidade do bom e do belo, do útil e do fraterno, e como Wagner, multiplicando o bem pela redução do mal, porque o homem foi feito para se tornar cada vez mais homem, para manter a sua vida e, o que dá no mesmo, para auxiliar os outros a manter a deles no crescimento normal, isto é, no desenvolvimento de todo ser físico, intelectual e moral, e sua harmoniosa reciprocidade. Fecha aspas. O mundo não melhorará, senão com a melhoria da criatura humana. Qualquer todo é a soma e a expressão das partes que o compõem. Nem foi com outra intenção que Jesus pontificou esta sentença imortal. A cada um, segundo as suas obras. Graças a Deus, ficamos por aqui, na certeza de que esta mensagem possa fazer morada no coração dos companheiros que nos acompanham. E eu peço a todos que divulguem esses vídeos nas suas redes sociais, para que muitos irmãos possam também serem beneficiados, porque é assim que nós cumprimos aquele ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Brilhe a vossa luz, a luz do conhecimento, porque somente a aquisição do conhecimento fará com que as trevas da ignorância sejam destruídas. Lembro aos companheiros, ou relembro, que o espírito humano não é mau. O espírito humano não é essencialmente mau. Ele é ignorante. Os erros que todos nós cometemos não é por maldade, é por ignorância das consequências. Nós não sabemos que aquele ato mal que bate de frente com a lei eterna, nós não sabemos as consequências deles no amanhã. Por isso que nós erramos. Mas ao adquirirmos o conhecimento, vamos paulatinamente evitando tentar agredir a lei divina. E a lei divina, por sua vez, diminuirá a sua reação sobre nós, utilizando os instrumentos que ela possui. A dor que ocasiona sofrimento. Eu peço ao coração querido de Nossa Senhora que abençoe os seus lares, abençoe seus familiares, que nosso Senhor Jesus Cristo brilhe sempre, como sempre brilhou e continuará a brilhar na nossa vida. Não nos esqueçamos nunca, caros irmãos, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Nossa Senhora vos cubra de graças. Sejam felizes e muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.